Vamos já começar com o nosso primeiro assunto do dia, para a gente colocar aqui na nossa roda de debate. Você deve ter visto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a reunião que teve hoje com ministros da área social com uma bronca aos titulares de pastas por anúncios feitos sem o aval da Casa Civil. Segundo ele, todas as políticas públicas devem passar necessariamente por análise prévia do ministro Rui Costa. Lula ressaltou a necessidade de que qualquer decisão seja acordada com ministros da área econômica. Fernando Haddad, da Fazenda, e também Simone Tebet, do Planejamento, ambos que estavam presentes nesse encontro. Antes da gente jogar esse assunto aqui para a nossa roda, vamos ouvir um trecho desse pito, dessa repreensão do presidente Lula nos ministros. Vamos lá. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o Planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, sabe, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Bom, vamos já jogar esse assunto então aqui para os nossos comentaristas. Quero começar contigo, Vinícius Poit. O que essa chamada de atenção que Lula deu hoje nos ministros mostra sobre a comunicação que estaria havendo ou não ali entre as pastas? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, Piperno, Alan e todos vocês que estão acompanhando a Jovem Pan em diversas plataformas, como o Evandro falou. Gente, para mim, óbvio, ele ficou preocupado com a repercussão que deu, a divulgação da passagem a R$200. Só que essa passagem de R$200, a gente não falou quem é que vai pagar. Não existe almoço grátis. Se uns vão pagar 200, outros vão pagar mais caro. Foi algo divulgado pelo ministro Márcio França. Na minha opinião, não é que ele ficou bravo com o ministro, sabe aquele negócio, se colar, colou? A hora que o ministro divulgou, ele viu, rapaz, esse programa não deu bom, não. Tá dando desgaste. Então chamou, fez esse vídeo, divulgou para todo mundo para depois ele dizer que ele não concorda com esse programa. Gente, convenhamos, né? Vamos supor o João, né? Pedreiro, ganha R$1.500, trabalhando duro, não vai pagar R$200 na passagem. Agora, o carimbador do judiciário lá, que ganha até R$6.800, vai poder pagar R$200 na passagem. Não tá certo? Não é uma política de meia entrada baseada em renda e o Lula viu que não deu bom e por isso deu esse pito nos ministros, na minha opinião. Aliás, Poit, hoje eu conversei com interlocutores do ministro Márcio França que me disseram primeiro que esse valor ou esse dinheiro, né, para que as pessoas possam economizar nas passagens aéreas não sairiam dos cofres públicos porque seria por meio de uma parceria com as empresas aéreas que ofereceriam esses locais que estão ociosos para que essas pessoas que se encaixam nessa renda pudessem viajar. Tem um outro bastidor que eu quero trazer para vocês também hoje aqui nesta edição do 3 em 1. Em conversa com esses interlocutores, eles reconheceram que houve sim uma falta de comunicação com a Casa Civil, com o presidente Lula para o anúncio desse programa. Segundo eles, houve uma reunião na semana passada, reunião ministerial, em que esse programa foi apresentado, mas aí faltou aquele assim: olha, presidente, a gente vai anunciar isso amanhã, eu gostaria que o senhor ficasse ciente. Por isso, não há uma projeção de recuo, mas claro que há sim uma necessidade de melhoria na comunicação. Quero ouvir você então, Piperno, por conta disso. Claro, boa tarde. Inicialmente, boa tarde. É evidente que o ministro Márcio França foi, no mínimo, bastante assodado, né? Para não dizer até um pouco inconsequente. Essa é uma ideia de difícil execução. Então, é claro que você tem que combinar com todo mundo, com os russos e com os donos de empresa aérea. Como é que você vai seduzir uma empresa aérea, né, com esse tipo de tarifa? É claro que isso é uma ideia um pouco mirabolante, para não dizer utópica. E fez muito bem o presidente da República
ao enquadrar essas utopias. Não é assim que se governa. Governo tem que ter organização e principalmente coordenação. Bom, eu até entrei em contato também com esses interlocutores que me disseram que não houve nenhuma ligação direta para o ministro Márcio França sobre essa situação especificamente, mas que sim, seria uma chamada de atenção para todos os ministros. Quero ouvir você, Alan Gani. O que a gente pode entender das entrelinhas desse ruído aí nessa comunicação que poderia haver entre os ministros a partir de vários anúncios que já foram feitos e que depois foram repreendidos pelo presidente? Boa tarde, Evandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, Poit. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu não sei o que é pior, se é a falta de articulação política do governo, desse desgoverno que não tem aí governo. Não é a primeira vez, né? O ministro Fernando Haddad muitas vezes faz um discurso contemporizando em relação ao Banco Central e aí o presidente Lula ataca o Banco Central e agora essa questão das passagens aéreas. E aí, a ideia é absurda, né? Quer dizer, simplesmente você vai dar passagem aérea de R$200 para aposentado, para estudante, como se a empresa aérea não fosse reagir. Como se as decisões econômicas, elas fossem meramente uma decisão na canetada. Se fosse assim, teria passagem aérea para todo mundo, né? O fato de eu escrever lá uma lei falando, olha, todo mundo tem direito a uma passagem aérea para Nova York, não vai se executar porque a realidade se impõe. Não tem recurso para todo mundo, não tem essa riqueza para todo mundo. Então, assim, isso só mostra, né, a falta de projeto econômico do governo com uma ideia tão absurda como essa. Bom, a gente não tem Gustavo Segré porque, segundo informações, a energia da casa dele caiu, então daqui a pouco a gente não vai... Nesse momento nós não poderemos falar com ele, mas daqui a pouco a gente tenta retomar essa conexão para que você possa ouvir Gustavo Segré por aqui também. Piperno, você acredita que uma falta de comunicação como essa possa ser chamada de desgoverno, como mencionou Alan Gani aqui agora ao vivo? Foi um equívoco pontual. É claro que outros vão acabar surgindo. O governo é muito grande, são aí ainda mais 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa vai acontecer. Imagina, por exemplo, o governo Bolsonaro. Houve lá um momento em que, por exemplo, o Arthur Lira falou, não adianta imaginar que é o Paulo Guedes que vai decidir questões econômicas, porque hoje ele é só um formulador. Quem executa é, de fato, o Ciro Nogueira, naquele momento lá de tomar lá da cá mais explícito e tal. Então, vejam, outros erros acontecerão, outros acertos também, e isso foi realmente algo muito pontual e já devidamente enquadrado, sem passar pano. Poit, algo pontual ou isso pode expor também que uma ampliação de ministérios pode ampliar também um ruído entre esses ministérios? Evandro, para mim isso foi direto no ponto, né? E o Piperno, né? Primeiro que eu fiquei feliz, Piperno, que no começo todos aqui concordaram, né, que o programa é ruim, que é esdrúxulo a ideia. E até o Piperno disse que é uma utopia esse tipo de programa de passagem. Então, começamos com o pé direito aqui no 3 em 1. A segunda coisa que o Piperno falou, Piperno, que eu concordo, é que um governo muito grande vai ter bate-cabeça. Na minha opinião, é isso que dá ter quase 40 ministérios. É isso que dá ter dentro do próprio governo, dentro do próprio PT, uma ala política, como a ala da Gleisi Hoffmann, uma ala que está tentando fazer algo econômico, né? A gente fica com receio, Alan, da tal da economia criativa, do arcabouço fiscal, ali com o Tebet, e com o Haddad. E ali é bate-cabeça. Sabe aquele futebol de criança? Quem não lembra, quando a bola corre para um lado, todo mundo corre atrás da bola, o outro meio perdido lá, sabe? Fica na banheira esperando. Um time sem um líder, dá nisso. Precisa de alinhamento. Agora, nem quando está indo para o caminho errado tem alinhamento, eu não vejo tempos tão fáceis pela frente. Piperno, eu vi que você reagiu durante a fala do Poit. Quer complementar? Não, pois tem razão em muita coisa, mas em algumas eu acho que é um exagero. Por exemplo, Poit, é claro que o governo tem que ter uma ala política. Agora, é também preciso que essa ala política fique circunscrita a questões políticas. Quando a Gleisi invade a área do Haddad, ela errou. Eu acho que o presidente tomou também um partido muito correto, né, na última queda de braço. Agora, quando um ministro faz o que o Márcio França fez, também tem que tomar um puxão de orelha. Agora, isso não é regra. E não é porque o governo não tem um líder. Aliás, o governo tem um líder, que vai errar muitas vezes, sim. É preciso admitir isso. Por exemplo, eu me lembro que no debate da TV Globo, o último entre os dois, a primeira fala do presidente Bolsonaro, ele disse o seguinte:
No meu governo, o salário mínimo vai ser de R$ 1.400. Está lá para todo mundo ver. É claro que é um momento em que o político se entusiasma e fala algo que não seja execuível. Agora, nesse caso, quem é que vai dar um pito? Alan, Piperno acabou de mencionar, né, que é preciso admitir que o governo tem um líder. Você concorda com ele? Não tem líder, assim, e é aquela postura que todo mundo esperava, né, Piperno? Não, do Lula pragmático, dessa união do país. A turma da Faria Lima que fez o L, uma parte dessa turma está decepcionada com o Lula, porque ele não está fazendo, não tem nenhum plano de governo. O plano de governo é falar do Bolsonaro, ele ainda está nas eleições, ele não tem nenhuma medida propositiva, ele não entendeu nada. E é bem diferente. E é bem diferente daquele Lula lá de 2003. Aquele ainda falava menos, entendeu? Que se mantivesse, né, pelo menos, o governo Fernando Henrique, o que foi feito no governo Fernando Henrique, ele poderia capitalizar politicamente como ele capitalizou. Dessa vez, nada, ele está voltando às bases do PT, ao PT raiz, ao PT Gleisi Hoffmann, que é aquele PT que ataca o Banco Central, que acha que taxa de juros é na canetada, que quer intervir na Petrobras. Então não tem nada disso, é um desgoverno. Piperno, eu já vou passar para você, mas antes eu quero ouvir o Poit sobre essa situação que foi colocada aqui pelo Alan Gani. Você acha que chega a esse extremo de não haver medidas, mesmo aquelas que já estão sendo anunciadas pelos ministros, algumas criticadas, como esse projeto que foi anunciado agora pelo ministro Márcio França, para que locais ociosos em aviões sejam ocupados ou viagens por trecho custem R$200 para determinado público que esteja dentro de uma categoria ali em torno de R$6.800, uma renda que chegue a esse valor abaixo disso, mas nenhuma medida estaria em andamento neste governo, Poit? Praticamente nenhuma medida para a população, Evandro. Medida para político. É muito política e pouco governo. Eles estão preocupados ainda com quem que eles vão nomear segundo, terceiro escalão, como é que eles vão ganhar apoio de um Congresso que o governo ganhou, mas não levou, não tem apoio do Congresso. Sabe? Aí sofre impressão até do MST agora, invasores de propriedade, sabe? Vândalos que tinham que estar na cadeia. Aqueles que invadiram deveriam ser presos lá num poliesportivo da cidade lá na Bahia, mas não, ficam contemporizando, demora para nomear para o INCRA, demora para nomear para a Caixa, agora estão leiloando até cargos, vice-presidente da Caixa, presidência da Telebrás e por aí vai, para negociar com o Centrão. Ou seja, é muita iniciativa política. Falta iniciativa para a população e para o governo de fato. Chega, né? Menos política, mais governo. Eu acho que ele tinha que falar menos, sabe? Deixar menos a ala política criar estresse e trabalhar mais. Bom, nós temos duas opiniões bastante parecidas aqui do Alan Gani e também do Vinícius Poit. Eu quero ouvir você então, Fábio Piperno. Enquanto o Gani mencionava, você reagia ali tentando colocar o seu ponto de vista. Por favor, a palavra está contigo agora então. Não, veja, é claro que voltando a essa emenda, essa medida das passagens, isso é realmente uma bobagem, uma utopia, como eu disse. Vamos então a casos concretos. Eu tento imaginar o que significa não fez nada até agora. Porque, veja, por exemplo, o governo já entregou, e eu tenho críticas a ele e tal, mas, enfim, ele já foi lá na Amazônia, por exemplo, nas reservas Yanomami, tentar acabar com um escândalo humanitário. Isso é uma coisa. Ele aumentou, por exemplo, concedeu aí um reajuste na tabela do imposto de renda, coisa que não acontecia já desde 2015, e que, aliás, significava um crime, porque se não houvesse esse reajuste, a gente ia ter brasileiros miseráveis, famélicos, ganhando um salário mínimo e meio, pagando imposto de renda. A gente viu recentemente, por exemplo, um aumento no salário mínimo. A gente viu, por exemplo, entrega de conjuntos habitacionais que, aliás, estavam parados desde 2016. Como é que um conjunto habitacional fica parado desde 2016 num país que tem um déficit de moradia de milhões de unidades? Aliás, inclusive hoje, li até um dado importante sobre isso, que o Brasil tem mais de 80 mil casas com a construção paralisada, sendo que dessas aí, 36% já foram invadidas. Olha só, então teve gente que invadiu porque ele seria proprietário e já que não ficava pronto, ele foi lá e invadiu.
O outro estava precisando de moradia, viu aquele negócio parado, foi lá e invadiu também. E o outro viu aquele negócio parado, invadiu e já fez obras. Como é que... Então, veja, muitas dessas unidades já foram entregues porque estavam paradas antes. Então, você pode criticar. Quando o Poit, por exemplo, e o Alan criticam, ele fala demais e quer abaixar juros aí no grito. Eu acho que é uma crítica que cabe. Quando você fala, mas não fez nada até agora. Aí não.